Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. E agora a gente vai apresentar os conceitos gerais de computação, uma questão um pouco mais ampla, envolvendo inclusive aplicações. A gente vai fazer um apanhado geral envolvendo o hardware até o software, para vocês entenderem exatamente o que cada coisa significa. Então a gente já viu o hardware e seus componentes, né? Mas a computação não é só hardware. A computação, na verdade, é hardware mais software. Então, quando você usa um Word, quando você usa uma planilha, Excel, PowerPoint, ou vários outros aplicativos, jogos, enfim, você acaba usando software em cima de um hardware. Obviamente que para alguns jogos você precisa ter um hardware bom, então eles têm que se conversar, mas efetivamente você está tratando com software, né? Agora que a gente está no final aí do processo de Receita Federal também, você também tem o aplicativo de Receita Federal. Você talvez não faça a sua declaração, mas a Receita Federal tem um aplicativo que é para o envio demonstrativo de despesas do ano e receitas para apurar o imposto a restituir ou a ser pago. O software, o que seria? Uma sequência de instruções que servem para executar uma tarefa específica. Em um computador, o software é classificado como uma parte lógica cuja função é fornecer instruções para o hardware. Se a gente quiser brincar, o hardware é o que a gente chuta, o software é o que a gente xinga. Você não vai conseguir chutar o software. Então, o hardware é toda a parte física que constitui o computador, como, por exemplo, a CPU, a memória, etc. Existem o software de aplicação, que são programas de computadores que permitem ao usuário executar uma série de tarefas específicas, como projetos arquitetônicos, cálculos estruturais, contabilidade, softwares de treinamento, apresentações, simulações. As simulações podem ser de mecânica, aeronáutica, né, para você projetar aviões melhores, navios, etc. Existem vários tipos. Softwares de vendas, videogames, uma variedade muito grande. Existem os softwares de programação, que é um conjunto de ferramentas que permitem ao programador desenvolver sistemas computacionais. Então, a própria computação auxiliando a computação, né? São geralmente ambientes de desenvolvimento integrados, IDEs, chamadas IDEs. Através de uma linguagem de programação, as ideias para a solução de um problema são escritas em forma de instruções e depois de convertidas pelo compilador ou interpretador, em linguagem de máquina se transformarão em instruções para o computador. Basicamente, a gente não vai conseguir usar a nossa linguagem natural para fazer um programa. O computador precisa de instruções bem definidas, então nós precisamos dar instruções precisas e a gente precisa simplificar a linguagem. Por isso que existem as linguagens de programação. Então, o software de programação, ele trabalha em cima de linguagens de programação. E tem o software de sistema, que é um conjunto de informações processadas pelo sistema operacional. Permite que os aplicativos se comuniquem com os dispositivos do computador, memória, impressora, teclado, etc. Também pode ser considerado como o maestro, pois é ele que faz a regência de todo
Show. Se você quiser ter uma visão esquemática um pouco melhor de tudo isso, nós temos lá os dispositivos físicos, microarquitetura, que seria o hardware, e um pouco de linguagem de máquina, que também está ali na parte do hardware. Depois nós temos o sistema operacional. Logo acima do sistema operacional estão os editores, compiladores, interpretadores de comando, que fazem parte dos programas de sistema. E aí nós temos na ponta os aplicativos, então PowerPoint, videogame, browser, etc. seriam os aplicativos. Como a gente mencionou, o sistema operacional é uma parte bastante importante e é bom que a gente tenha alguma definição, né? Os sistemas operacionais surgiram com dois objetivos principais: criar uma camada de abstração entre o hardware e as aplicações e gerenciar os recursos de forma eficiente. Segundo Tannenbaum, que é da área da computação, né, que trabalhou intensivamente nessa área de sistemas operacionais, um sistema operacional tem duas funções não relacionadas: estender a máquina e gerenciar recursos. Como máquina estendida, o sistema operacional oculta a verdade do programador sobre o hardware e apresenta uma visão simples e agradável. Ele protege o programador do hardware do disco e apresenta uma interface orientada a arquivos simples. Também oculta muitos detalhes desagradáveis relacionados ao nível inferior, que é o nível do hardware. Basicamente é o seguinte: existem diversas arquiteturas, diversos componentes, diversas impressoras, monitores, e se a sua programação tivesse que conversar com esses componentes, esses dispositivos, no nível mais básico, a sua programação ficaria muito complexa. Então, basicamente, existe uma camada intermediária, que é a do sistema operacional, que conversa com o hardware, conversa com o seu software. Então, ele é basicamente um tradutor, ele facilita a vida do programador. Então, quando você olha um sistema operacional, na verdade, você está vendo um facilitador. Ele facilita a vida do programador. Como gerenciador de recursos, o sistema operacional controla de forma ordenada o uso de dispositivos físicos. Também tem essa questão: você tem vários computadores ligados, eles vão utilizar uma impressora, não pode cada um dar o seu comando de imprimir e a impressora vai imprimindo aleatoriamente. Ela tem que ter uma fila de impressão, porque cada documento tem que ter começo, meio e fim, e às vezes alguns deles são sigilosos. Então, ou as empresas controlam a quantidade de impressão, enfim. Por diversos motivos, é preciso controlar o acesso à impressora e é preciso que o seu documento seja impresso do começo ao fim. Por outras vezes, você pode querer usar a CPU com diversos programas. Você faz isso tanto no seu desktop, no seu laptop, como no seu smartphone. Como é que você faz isso? Na verdade, o sistema operacional fatia a CPU, o tempo de CPU, um pouquinho para cada aplicativo. Então, todos eles usam a CPU e você não percebe isso. Quem está fazendo a regência de tudo isso é o sistema operacional. Bom, você já sabe o que é, né? O sistema operacional. Ele também serve para inicializar o hardware do computador, fornecer rotinas básicas para controle dos dispositivos, fazer a gerência, escalonamento e interação de tarefas, e, na verdade, ele mantém a integridade do sistema como um todo. Eu tentei me conter a um único slide sobre essa parte do histórico de sistemas operacionais, porque não é o objetivo dessa aula, mas era importante falar sobre isso também. Vejam que ele já tem lá nos primórdios de 61, já tinha o CTSS, um muito famoso, em 66, iniciou, que era o DOS 360, veio com várias gerações aí, e umas muito comuns que conhecem, já está no lado direito da tela,
são as Windows, macOS, Android e a iOS. Obviamente que tem várias versões do iOS, várias versões de Android, mais outras versões do Windows 10, etc. E não é objeto dessa disciplina. Bom, e como tudo isso se encaixa na nossa disciplina? Vocês estão vendo aí que o sistema operacional é uma das partes que eu separei. Então eu separei, na verdade, se vocês olharem aqui, seria um aplicativo que foi convertido para binário. Ele conversa com o sistema operacional e conversa com o hardware. E onde tudo começa? Tudo começa com um problema. E você tenta transformar numa solução. Você talvez já conheça a solução, mas você precisa sistematizar essa solução, que seria o algoritmo. Então, observem que de um problema, uma solução, o que vai mapear essa solução, né, o problema em solução, vai ser o algoritmo. A partir do algoritmo, você pode transformá-lo em um programa, que depois é compilado e gera-se, então, um aplicativo. Você vai conseguir, sabendo fazer algoritmo, aprender uma linguagem de programação e chegar nesse contexto todo aqui. A solução do problema, muitas vezes, é uma solução que você precisa descobrir. Pode ser que tenha mais que uma solução e pode ser também que algumas soluções são mais simples, outras soluções são mais complexas, inclusive do ponto de vista de realização. Ou também podem ser soluções pouco eficientes e soluções mais eficientes. O algoritmo vai ser o core da nossa disciplina. Futuramente você vai poder conhecer alguma linguagem de programação, Java, C, Python, que é uma linguagem bastante comum, muito simples, rápida, eficiente, inclusive dá para usar com data science e aprendizado de máquina. Os compiladores, que vão transformar o seu programa em linguagem binária, que está representada à direita por um monte de zeros e 1. Uma outra visão de tudo isso é uma visão em que você tem o seu código executável, que foi transformado em binário, né? Toda aquela trajetória gerou um código executável que conversa com o sistema operacional e conversa com o hardware. E aí, a partir de dados de entrada, gera-se uma solução. De uma forma bem simplista, então, a gente poderia ter um problema e a gente mapeia numa solução, um algoritmo, faz a sua programação, etc. E você consegue gerar aplicativos para diversos dispositivos. Isso aí podem ter soluções que caminham nessa direção, como podem ter soluções que precisam de linguagens específicas, compiladores específicos para códigos específicos para conversar com sistemas operacionais específicos, que conversam com hardwares específicos. Para exemplificar tudo isso, eu coloquei o iOS e o Android de um lado e o outro, para vocês terem essa visão bem mais clara. Bom, com isso vocês conseguem ter uma noção um pouco mais interessante sobre como é que o hardware e o software se conversam. Vemos em breve.